23. Mas o Senhor já estava perguntando para Ananias o que ele achava, só estava mandando ele
porque me convém que ele padeça, que ele sofra pelo meu evangelho. O que o Senhor estava dizendo para mim e para você com esse texto? Dizendo assim, que quando você decide servir a Cristo, quando você decide fazer a vontade de Deus, quando você decide realmente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai passar por luta, vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade, mas mesmo assim, independente de todas as coisas que Paulo já sabia que iria passar e que Deus prometeu para ele sabia que ia se cumprir na vida dele a vontade do Senhor. Ei, talvez você não está entendendo a luta que você está passando, a dificuldade que você está tendo, só Deus sabe a luta que você passou para chegar nesse lugar, mas o Senhor está dizendo, meu irmão, se você decidir ficar firme, se você decidir suportar o processo, se você decidir confiar em Deus, vai se cumprir na sua vida o projeto e os planos do Senhor. Aleluia! Eu não vim essa noite entregar chave, eu não vim entregar carro, eu não vim entregar um bom casamento, eu não vim entregar nada disso, mas eu vim entregar para você um Deus que tem o poder de fazer toda a vida, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Quando ele chama Paulo, não é para ter um bom carro, não é para ter um bom carro, não é para aparecer nem ser reconhecido, é para sofrer pelo Evangelho, porque Deus já sabia o que ele ia passar, o que ele ia viver. Ele ia pregar o Evangelho, as pessoas iam rejeitar ele ia pregar a verdade, as pessoas iam julgar ele, iam apontar ele, e isso não é diferente hoje não. Quando você decide fazer o negócio dar certo, quando você decide pregar a verdade, quando você decide fazer a vontade do Senhor, muitos vão estar no teu caminho para te apedrejar, para te caluniar, para te apontar, para te sacrificar, para te julgar. Foi assim com Paulo. Os da casa queriam fazer isso com ele, os próprios que eram chamados de santo, os próprios que eram chamados de crente, os próprios que eram chamados de homem de Deus, se revoltaram com ele, porque não entenderam a chamada que ele carregava, eles não entenderam a unção que Paulo carregava, eles não entenderam isso, porque o negócio para eles estava muito cômodo, era só chegar em Jerusalém, não tinha perseguição, não tinha luta, não tinha problema, era só ficar ali. Mas quando o Senhor tem um projeto na vida de alguém, independente do processo que você venha passar, pode ter certeza, o Senhor vai te levar de encontro àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Meu Deus! Paulo poderia ter rejeitado todo o seu ministério e toda a sua chamada, mas ele tinha algo dentro dele que ardia o coração dele e que não fazia ele desanimar, que era a chama do Espírito Santo sobre a vida dele. Ei, eu pergunto para a igreja hoje, cadê a chama do Espírito Santo que não faz você parar, que não faz você desistir? Cadê essa chama? Ela está acesa ou ela apagou? Cadê você? Quem está com a chama acesa? Glorifica e exalta o nome do Senhor. Essa chama não permitiu Paulo parar, não permitiu Paulo retroceder. Talvez o primeiro açoite que ele sofreu, a primeira prisão que ele venceu, ele poderia dizer: não, eu não quero mais isso, chega de evangelho, chega de viver dessa forma, eu não aguento mais esse negócio de crente, mentiram para mim, porque se eu olhar os discípulos lá em Jerusalém, está todo mundo bem, está todo mundo feliz,
Deus, quando prometer uma coisa para você, pode ter certeza que Ele vai cumprir em nome de Jesus. Eu prego para pessoas hoje que pensaram em desanimar, pessoas que estão prostradas, pessoas que estão paradas, pessoas que entraram de hoje falando, cara, não quero isso mais, porque eu não aguento o processo, eu não aguento viver dessa forma mais, como o crente apanha, como o crente sofre. E o Senhor só está dizendo, suporta o processo, suporta o processo, porque você vai alcançar o propósito da tua casa, você vai salvar a tua família, você vai salvar o teu filho, você vai salvar o teu marido, você vai salvar os teus parentes, você vai salvar o teu vizinho, você vai salvar aqueles que estão à tua volta, porque eles vão olhar para você. Eu não acredito como ele pode suportar. Ele apanha, ele sofre, mas ele não para. Não foi acaso, eu sei, era a mão de Deus, me guiou e Meu Deus. Paulo tinha um propósito na vida dele, mas quando Deus ele vai dar uma ordem para ele que ele teria que testemunhar o Evangelho de Cristo até Roma, o Senhor não fala para ele o que ele ia passar, não fala para ele o processo que ele precisava enfrentar para chegar até lá. E a Bíblia vai dizer que Paulo é preso e ele é julgado, ou seja, dentro do lugar. Quando aqueles homens dizem, não, vamos pegar Paulo, vamos levar para Jerusalém, e lá a gente julga ele, lá a gente faz o que a gente quer, já tinha tramado contra a vida dele, já queriam matar Paulo, já queriam acabar com todo o projeto de Deus. Só que o projeto de Deus, nenhum ser humano consegue parar, nenhum ser humano consegue impedir. Paulo, sabendo da intenção daqueles homens em Jerusalém, ele vai falar assim, não, por favor, me mande para Roma, eu quero ser julgado lá, é lá que eu quero ser julgado. E a Bíblia vai dizer que durante esse caminho que Paulo vai seguir até Roma, muitas coisas aconteceram. A Bíblia vai nos dizer que antes de sair a embarcação, Paulo vai olhar, o centurião vai dizer, olha só, o negócio é o seguinte, se nós sairmos com essa embarcação rumo a Roma, muitas coisas ruins vão acontecer. Só que nessa embarcação também tinha um comandante, o cara que viveu a vida inteira fazendo isso. E eu acredito que naquele momento o centurião perguntou para o comandante, o que você tem a me dizer? Porque o prisioneiro falou que vai acontecer muitas coisas ruins. Mas o que o Senhor tem para me dizer? E eu acredito que naquele momento o comandante falou, não dá ideia dele não. Ele não sabe de nada não. Aquele centurião deixou de ouvir as coisas do céu para ouvir as coisas da terra. Deixou de ouvir as coisas do céu para ouvir as coisas da terra. Ei, você não está entendendo? Eu vou explicar. Quando nós decidimos ouvir as coisas da terra e deixamos de ouvir as coisas do céu, nós naufragamos e nós perdemos muitas coisas na nossa caminhada. O que o Senhor está falando nessa noite? É para a gente começar a olhar para o céu, é começar a olhar para Deus, é começar a olhar para aquilo que Ele quer para nós, porque quando nós decidimos isso, Ele muda a nossa história. E você não me condenou. No lugar da morte viva. Aí a Bíblia vai dizer que vai entrar naquele barco 276 pessoas, prisioneiros, homens, que estavam indo para Roma. A Bíblia vai dizer que
deles, quando eles começam a ir ao destino deles, porque eles decidiram ouvir o comandante daquele barco. Paulo já tinha falado: vai ter tempestade, vai ter perda, vai ter problema. Já viu, pastor? Quando a pessoa chega perto da gente, a gente começa a poder instruir as pessoas, falar: não faz isso, isso vai te arrebentar, isso não vai dar certo, se você pegar esse caminho não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí a pessoa, pastor, decide não ouvir, porque entende que seu próprio conhecimento é melhor do que aquilo daquele que está te instruindo. Mas esquece que aquele que está te instruindo está falando das coisas do céu e você está ouvindo as coisas da terra. Aquele que está te instruindo está falando as coisas do céu, e aquele que está falando contigo as coisas da terra vai te levar para caminhos que parecem bons, para caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas podem te levar para a morte, em nome de Jesus. Deus está dizendo nesta noite: começa a orar logo, começa a orar para Deus, começa a orar para aquilo que não vem, porque o Senhor tem trazido a tua vida, em nome de Jesus. Aí eles estão no mar, aí vem os ventos, aí vem as tempestades. Aí Paulo vai falar uma palavra: olha, é o seguinte, o vento vai vir contrário, a tempestade vai vir, vai parecer que vai ser tudo destruído e tudo acabado, mas quem permanecer no barco vai viver, e ninguém vai se perder. Talvez você não está entendendo. Paulo está dizendo: quem permanecer no barco vai sobreviver, vai viver. O que o Senhor está falando para mim? Você, isso aqui é um barco, é uma casa espiritual. Quando você decide permanecer na casa do Senhor, buscando Ele, fazendo a vontade dEle, servindo a Ele, ninguém se perde, ninguém se perde, ninguém se perde nesse lugar, porque aqui é o melhor lugar para se estar, em nome de Jesus. Fala pro seu irmão que está do seu lado: ninguém se perde, ninguém se perde. O negócio é não sair do barco. O negócio é não sair do barco. Aí a Bíblia vai dizer que durante 14 dias, tempestade, luta, aflição, e todo mundo sem comer. Aí Paulo vai olhar para esse irmão: isso não adianta, vocês estão adorando, estão fazendo coisa que não deve. Está na hora de todo mundo começar a comer, está na hora de todo mundo começar a se matar. Sabe por quê? Porque a tempestade está aí, o problema está aí, a dificuldade está aí. Mas se você não comer, não vai ser a tempestade que vai te matar, vai ser a fome, vai ser a fome. E o Senhor está dizendo nessa noite: quem está comendo? Quem está comendo? Quem está comendo nessa noite? Quem está comendo nessa noite? Em nome de Jesus. É noite de se alimentar. Vai falar para Satanás quando foi tentado: nem de pão viverá o homem. Você não está entendendo eu explicar? Nem de pão viverá o homem. Tem 14 dias que você não está comendo, nem de pão viverá o homem. Tem um mês que você não está comendo, nem de pão viverá o homem. Tem tempo que você não está comendo, nem de pão viverá o homem. Mas sim, que toda palavra que procede da boca de Deus
Aí Paulo vai dizer: come, porque se você não morrer na tempestade, você vai morrer com fome. O que o Senhor está dizendo? É tempo de se alimentar da palavra de Deus. É tempo da gente buscar aquilo que é importante para nós. Porque você, de barriga cheia, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir problema, pode vir o que for. Você está cheio, está forte, está firme, vai aguentar o chão, vai aguentar a prova, vai aguentar o problema, vai aguentar. Mas você precisa estar cheio, não de pão e não de água, mas a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus. Quer conhecer o trânsito da palavra de Deus? Toda hora reclama, toda hora existe, toda hora desanima, toda hora não quer, toda hora não faz fé. É tempo da gente buscar a palavra de Deus. Cadê a gente? Cadê a gente esta noite que vai buscar a palavra do Senhor, que é o maior alimento que nós precisamos nessa terra, em nome de Jesus. Eles não confiaram em Paulo, não quiseram ficar em Creta e decidiram ir. Veio o naufrágio, veio o problema. Aí o centurião pensou no seu coração: está quebrando tudo, está sendo tudo levado, vão matar todo mundo. Aí Paulo vai dizer: não, solta todo mundo, solta todo mundo. Aí o centurião, pela primeira vez ao ouvir ele, aí vai soltar, mas vai dar uma ordem. O negócio é o seguinte, preste atenção: quem sabe nadar, pula primeiro. Aí imagina 200 e tantas pessoas pulando no mar, porque o navio ficou acalhado, não ficou perto da margem, então o povo tinha que nadar até as margens. Agora imagine quem não sabe nadar, olhando aquela situação, olhando aquele problema, aquela dificuldade. Oh meu Deus, agora eu estou ferrado. A gente não sabe nadar, mas quem ficou foi quem sabe nadar, mas quem ficou não sabe como é que faz. Aí Paulo vai dizer: bora pegar, me ajuda. Vamos ensaiar aqui, gente, rapidinho. Em nome de Jesus. Fica aqui. Em nome de Jesus, tá? Coisa rápida. Preste atenção. O navio levava 270 pessoas, 276 por aí. Não é isso, igreja? Não é isso? Quando a gente é navio, a gente leva muita gente com a gente. Quando a gente é navio, a gente carrega muita gente com a gente. Só que o problema é quando a tempestade vem e quando o barco ele se quebra. E aí sabe o que sobra? Pedaços do barco. Aí sobra graveto. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: o negócio é o seguinte, não está perdido não. Antigamente tinha um barco que carregava todo mundo, mas agora tem o graveto, tem madeira. Começa a pegar a madeira do barco, e essa madeira vai te atravessar você do outro lado. O que está querendo dizer? Ei, antigamente o barco era barco, conseguia carregar muita gente junto com ele, arrastava pessoas. Mas esse barco, preste atenção, igreja, para você entender. Esse barco um dia viveu uma tempestade e se quebrou. E o que era barco virou graveto. Aí sabe o que a gente faz com o graveto? A gente pega o braço com o graveto e a gente começa a ir. Está fraco, mas está me levando para o propósito. Aleluia. Não é barco, mas está me levando para o propósito. Aleluia. Não está forte como antes, mas está me levando para o propósito. Oh, não está da mesma forma, mas está me levando para o propósito. Aleluia. Hoje, esse barco não consegue levar 230 pessoas, não. Mas uma ele consegue. E está levando, e está levando, e está levando. O que o Senhor está falando essa noite? Você pode estar fraco, pode
pessoas que precisam do graveto para poder se acolher e para poder andar junto. Porque se o graveto não estiver junto, ela fica no meio do caminho, ela não traga, ela morre. E nessa noite, eu quero perguntar para a igreja: existe aqui neste lugar algum graveto, alguma madeira que alguém pode contar? Cadê você nessa noite? Cadê você, madeira? Cadê você, graveto? Alguém que está dentro de você e você dizer: pode contar comigo. Meu Deus! Aí eles atravessam, tem que acelerar a mensagem. Eles atravessam até a ilha de Malta. Quem prometeu para Paulo que ele iria até Roma? Deus, vamos lá, irmãos, acompanha isso, vamos lá de novo. Quem prometeu para Paulo que ele iria até Roma? Deus. Quem prometeu para Paulo que ele iria até Roma? Deus. Mas ele estava em Malta, navio todo quebrado, escravo. Mas Deus prometeu para ele Roma, para ele testemunhar o Evangelho de Cristo lá e salvar pessoas. Talvez no momento oportuno ele olhou para o céu do Senhor. Não essas são promessas talvez para mim. Não é isso que eu quero para mim. E talvez Deus está olhando do céu para a terra e fala: Paulo, é só um processo, Paulo. Você tem que passar por isso. Eu tenho que mostrar a minha glória na tua vida. Você tem que sofrer, Paulo. Lembra lá atrás que eu te prometi? Você tem que viver isso, mas pode ter certeza que a promessa ela vai cumprir na sua vida. Aí chega lá, vai encontrar um monte de bárbaro. E esses camaradas vão receber eles muito bem. E eles vão fazer uma fogueira. Por quê? Primeiro, porque estava chovendo. E segundo, estava frio. Aí eles vão fazer uma fogueira. Mas já viu aquele camarada, aquele crente, que é fogo puro? Está vendo a fogueira? Está todo mundo esquentando. Está todo mundo bem. Está todo mundo feliz. Mas quando a fogueira começa a baixar, quando a fogueira começa a acabar, o que vem no coração? Vamos buscar mais lenha. Não vamos deixar o fogo acabar. Lembra lá de Levítico? Que o fogo ele arderá continuamente sobre o altar. Que altar é esse? Eu e você. Aí Paulo está vendo o fogo. Está vendo que está acabando. Não era para os outros ir buscar? Aí ele vai lá buscar madeira, vai buscar lenha. Só que tem um negócio: quando ele vai buscar lenha, quando ele vai juntar lenha, a lenha está fria, está molhada. E o que está no meio da lenha? Uma víbora. Irmãos, está frio, está molhado. Cuidado. Você não sabe o que pode estar perto de você. Você não sabe o que pode estar usando a tua casa como refúgio, como um abrigo. Porque víbora tem medo de fogo. Víbora tem medo de fogueira. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo ele pega a madeira e vai levar para o fogo para poder queimar, a Bíblia vai e morde ele. E todos que estavam olhando, principalmente os bárbaros, que já conheciam aquela víbora, conheciam aquele animal, já tinham vivido isso lá, já começaram a imaginar no teu coração: vai morrer, vai inchar e depois já era, não tem mais jeito. Porque já deveria ter acontecido esses casos lá. Aí Paulo sacode a víbora perto do fogo, e a víbora larga o braço dele, larga a mão dele. O que eu trago para mim, para você nessa noite sobre isso? Que foi só Paulo pegar a lenha
para colocar no fogo que a víbora fugiu. É tempo da gente acender o fogo do Espírito que há em nós. É tempo da gente buscar Deus, não da forma que nós queremos, mas da forma que nós precisamos buscar Ele. E não é de qualquer maneira, porque para a lenha pegar no fogo tem que ter todo o processo, tem que juntar a lenha, tem que preparar a lenha para o fogo pegar. E o fogo pega, mas Paulo não morre. Por quê? Pergunta para o seu irmão aí, por quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Ele não entendeu, pergunta para ele, por quê? Paulo não morre. Que o Senhor tinha uma promessa para mim e para você. Glória a Deus. Que as serpentes, elas viriam contra nós, e nós poderíamos ser mordidos por ela, e não teria efeito algum. Aleluia. E Paulo viveu isso. Paulo passou por isso e não teve efeito nenhum. Aí os barros começaram a olhar para ele, pastor, esse camarada é um Deus, esse camarada é diferente. Aí começaram a vir pessoas até ele. Ele começou a orar, começou a interceder e começou a curar pessoas. Aí a Bíblia vai nos dizer que o pai de Público, capítulo 28, versículo 8, que aconteceu, estar de cama enfermo, de febres, ele se teria, o pai de Público, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. 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 Mas não é a mão que a cobra mordeu? Não é, irmão? Gente, me ajuda a pegar, senão eu ia desanimar. Bora, todo mundo comigo. Não é a mão que a víbora mordeu? Sim. Não é a mão que a víbora mordeu? Sim. Mas não é essa mesma mão que está colocando sobre a cabeça do pai do Público e está curando ele? Sim. Então Deus está dizendo para mim e para você: o problema que você hoje está vivendo, a luta que você está passando, vai servir de exemplo para você salvar, para você curar, para você transformar a vida, em nome de Jesus. Porque a mesma mão que estava com a vida é a mesma mão que curou. É a mesma mão. Essa dor que você passa, talvez o trauma que você viveu na sua infância, as lutas que você passou, e talvez você perguntou para Deus: por que Deus eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço passar por isso. Deus está usando a sua dor, está usando o seu trauma, está usando a sua dificuldade, sabe para quê? Para curar pessoas, para libertar vidas, em nome de Jesus. E eles ficaram 13 meses em Malta. Imagina o que Paulo fez nesse lugar, até chegar a outra embarcação para levar isso para Roma. Quase acabando, irmão. Eu sei que o povo está quase dormindo, mas eu estou quase acabando. Aí a Bíblia vai dizer que vem a outra embarcação naquele lugar. E depois de 3 meses, Paulo olha aquela embarcação. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não diz o sentimento de Paulo e de todos os tripulantes quando eles viram aquela embarcação chegando até a praia. Eles começaram a imaginar: vai ter vento de novo, vai quebrar de novo, vai ter problema de novo, não vai dar certo de novo. Ei, o que o Senhor está falando? As lutas, os problemas, as dificuldades, elas nunca vão acabar. Mas o processo você precisa viver. Vai chegar em Roma, vai chegar em Roma, vai chegar em Roma, em nome de Jesus. Irmãos, que são os seus pés essa noite?
vez uma nova Jerusalém. Oh, aleluia. Um lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Quem prometeu esse lugar? Quem prometeu essa nova Jerusalém? Quem prometeu essa nova Jerusalém? Quem prometeu essa nova Jerusalém? Está parado por quê? Quer retroceder por quê? Glorifica o nome do Senhor esta noite. Aí que o apóstolo Paulo dizer: eu combati o bom combate, eu venci as lutas, eu venci as prisões, eu venci as guerras existenciais, eu venci meu espírito na carne, eu venci tudo que eu precisava vencer, acabei a carreira. Mas tem um negócio: aquele que prometeu, ele é fiel. Glória a Deus. Cheguei em Roma, preguei o Evangelho, testemunhei o nome de Cristo e cumpri o meu propósito. Aleluia. Imagine Paulo lançando no coração dele. As pessoas falando: hoje você vai morrer, hoje você vai ser decapitado. Aí ele vai dizer: morrer nunca, pode cortar. Glória. Porque o meu negócio não é aquilo, Oh, não aleluia. é as coisas da terra, as coisas do céu. Não é as coisas da terra, as coisas do céu. Tem muita gente que está preocupado com as coisas da terra, mas o Senhor manda te viver para te importar com as coisas do céu, com as coisas do céu, com as coisas do céu nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção. Estou acabando. Existiam 276 homens naquele lugar. E existia uma fogueira. 276 homens existiam uma fogueira. Se eles estivessem espalhados, eles iam esquentar nesse fogo? Não. Precisava estar juntos para desfrutar daquilo que estava sendo feito naquele lugar. É o que o pastor Paulo sempre fala: juntos Somos mais fortes. não somos mais fortes, não. Juntos a fogueira não apaga. Glória a Deus. Juntos aquecemos mais. Juntos pode até aparecer alguém no meio do caminho sentindo frio, querendo desanimar, mas a fogueira não deixa você parar e não deixa você retroceder. Então nessa noite eu quero fazer um convite para você. Você que entrou neste lugar, talvez você viveu um bom tempo na sua vida como um navio, carregando muita gente nas suas costas, orando para muita gente, intercedendo para muita gente. Mas chegou um momento da sua vida que esse barco se quebrou. E você olha para dentro de você, você já não é mais esse barco mais. Você já olha para dentro de você e você já não encontra essa força que você tinha para fazer isso. E talvez hoje você é só graveta. Eu quero te convidar você a vir aqui na frente. Porque mesmo você sendo graveta, não conseguindo carregar ninguém, o fogo vai descer. O fogo vai descer e vai te aquecer e vai mudar a história da sua vida em nome de Jesus. Cadê você? Cadê você corajoso? Cadê você que quer nessa noite ter uma nova história, uma nova vida? Vem aqui na frente em nome de Jesus, mediante uma palavra dessa.